Falamos então sobre como comer e agora a gente vai falar sobre o que comer. E aqui eu vou trazer o pilar básico, aquilo que é um geralzão para todo mundo. Então, o que você precisa ter noção, assim? O que é prejudicial para todo mundo? O que a gente não deveria comer ou deveria comer o mínimo possível, apenas em situações eventuais e tudo mais. Ultraprocessados, que são todos aqueles produtos que você pega lá na lista de ingrediente e você vê que tem um monte de aditivo químico, tem um monte de nomes estranhos que você nem sabe o que significa. Então é importante que você aprenda a ler os rótulos, que você comece a ler os rótulos, porque você vai lá na seção do molho de tomate, você vai ter um molho de tomate que tem tomate e sal, e você vai ter o molho de tomate que tem uns 15 ingredientes. Então fuja daqueles produtos que tem esses rótulos com lista de ingredientes com nomes de coisas que você não conhece e priorize aqueles com a menor lista de ingrediente possível. Outra coisa que não é legal são os embutidos. Inclusive, isso aqui já é bem pré-determinado que são alimentos potencialmente cancerígenos por conta do glutamato, do nitrito, do nitrato e de todos os conservantes, gordura hidrogenada que tem ali. Então, é muito melhor você comer ovo do que você comer presunto, peito de peru, salaminho, tá? Então faça essa troca porque o ovo é um alimento natural. Já esses embutidos têm um monte de coisa química e sintética ali adicionada. Bebida alcoólica, não tem como a gente negar, então é lógico que aqui, quanto menos você beber, melhor vai ser. O nosso corpo, ele consegue sim processar o álcool, metabolizar o álcool, só que toda vez que o álcool entra, outras toxinas deixam de ser jogadas para fora, porque sempre o corpo vai se esforçar mais para liberar o quanto antes esse álcool. Então, a depender de como está a sua saúde geral, se ela estiver muito debilitada, o ideal seria fazer uma exclusão do álcool até você se recuperar, para depois você poder tomar ali de vez em quando um pouquinho. Açúcar. O excesso de açúcar faz mal para todo mundo, né? E aqui é importante que você entenda que todo açúcar é açúcar, então açúcar mascavo, demerara, açúcar de coco, açúcar cristal, açúcar branco, tudo é açúcar. Quando a gente consome um excesso de açúcar, a nossa glicose se eleva, a nossa insulina aumenta. E a insulina é um hormônio que, quando em excesso, ela aumenta a inflamação também. Ela é um hormônio que, em excesso, ela também pode propiciar o desenvolvimento de vários outros problemas de saúde, inclusive gordura no fígado. Então a gente tem que cuidar com o excesso de açúcar. E aí você pode estar se perguntando, então eu posso substituir o açúcar por adoçante? E aí depende o adoçante. Hoje o que a gente vê que é o mais seguro para a saúde é o stevia, o 100% stevia, tá? Algumas pessoas vão tolerar o eritritol, mas quem tem questões no sistema digestivo pode, às vezes, ter um pouquinho de gases e distensão abdominal. Então aqui você vai evitar aqueles adoçantes que são a base de sucralose, sacarina, azesulfame, ciclamato, porque esses a gente já sabe que não são interessantes para a saúde da microbiota, para quem tem diabetes, não é interessante. Então o melhor vai consumir? Consuma açúcar, mas o mínimo possível, de vez em quando, porque se a base da sua alimentação estiver ok, não vai ser esse pouquinho ali que vai acabar com tudo. E aí, por fim, farinha de trigo e leite derivados não é algo que a gente deveria consumir todos os dias com muita frequência. Por quê? Tanto o trigo como o leite, eles têm uma proteína que ela é de difícil digestão para o nosso organismo. Então, quando a gente consome de manhã, consome à tarde, consome à noite, isso vai sobrecarregando o nosso sistema digestivo. Essas proteínas têm um potencial muito grande de gerar sensibilidade alimentar, alergias, reações do nosso corpo contra essas proteínas, e isso sim pode aumentar a inflamação do nosso corpo, desequilibrar o nosso intestino, causar o aumento da permeabilidade intestinal e isso acarretar em vários outros problemas de saúde. Então, a recomendação básica para todo mundo é: não consuma farinha de trigo, leite e derivados todos os dias. Terão casos de pessoas que vão tolerar de vez em quando? Sim. Terão casos de pessoas que não vão tolerar nada, que já vão ter reações contra esses alimentos? Sim. Então isso é algo individual. O fato de você consumir de vez em quando ou não consumir nada, isso é algo mais individualizado que você precisa se observar e ver como que o seu corpo reage em relação a esses alimentos. E aí, Thalita, eu tiro tudo isso, então o que sobra para eu comer? Não sobra nada. Sobra muita coisa sim. Então, o ideal seria que todos nós consumíssemos aí pelo menos 3 porções de frutas diariamente. Você pode colocar ali uma no café da manhã, uma depois do almoço, uma depois do jantar ou ali nos lanchinhos. Verduras cruas e legumes. Então, a depender também do momento que o seu intestino tá. Então, tem situações que a gente vai precisar tirar as verduras cruas
para melhorar ali a digestão e a saúde do intestino e priorizar os legumes cozidos, mas é importante que a gente tenha esse grupo dos vegetais na nossa alimentação e das frutas por conta das vitaminas, dos minerais e dos polifenóis, das fibras, porque tudo isso vai alimentar as bactérias boas do nosso intestino. Proteínas, então, é muito importante, seja proteína animal ou proteína vegetal. Então, se você come alimentos de origem animal, você pode incluir aqui ovos, as carnes em geral, então carne de gado, de frango, porco, peixe, frutos do mar. Você pode incluir proteínas vegetais, que serão as leguminosas, então lentilha, grão de bico, soja, ervilha, tofu, os cogumelos. A gente tem também as proteínas em pó, então o colágeno hidrolisado é um tipo de suplementação de proteína em pó. A gente tem a proteína de arroz, proteína de ervilha, que podem ser fontes aí interessantes de proteína também. A gente pode incluir também alimentos fontes de carboidrato, como as raízes e tubérculos, então as batatas, o inhame, o cará, a mandioca. A gente tem o arroz, o milho, a quinoa. A gente tem a aveia, o cuscuz, a tapioca. Então são alimentos que a gente pode incluir aí na nossa alimentação, que nos vão fornecer esse carboidrato, um substrato importante para a energia do nosso corpo. Além disso, é importante a gente introduzir os chás. Todos os chás acabam sendo interessantes para o sistema digestivo, exceto o chá de sene, cáscara sagrada, que são esses chás mais irritativos. Mas chás como hortelã, gengibre, erva doce, erva cidreira, chá de cacau, que mais que a gente tem? Boldo, enfim, todos esses chás, eles vão ter polifenóis, substâncias que atuam modulando a nossa microbiota. Tem uma ação antioxidante, anti-inflamatória e que estimula o crescimento de bactérias benéficas dentro do nosso intestino, além de melhorar o nosso processo digestivo, reduzir gases, distensão e tudo mais. A gente tem também os temperos naturais, as ervas, então é importante que você use esses temperinhos naturais, o manjericão, o hortelã, o alecrim, o orégano, o tomilho, o açafrão em pó, o gengibre pó para temperar seus alimentos, porque tudo isso vai enriquecendo a sua refeição. Salsinha, cebolinha, coentro, tudo isso é muito legal que você utilize. E priorizar o uso do azeite de oliva ou de outras gorduras naturais, como o óleo de coco e a banha, se for de boa procedência. Mas o azeite ele acaba ganhando pelo fato dele ter essas gorduras monoinsaturadas, esses polifenóis que são bem benéficos aí para nossa saúde, tem esse papel anti-inflamatório. A gente tem o óleo de linhaça, o óleo de abacate, que também podem entrar aqui também. E no lugar da farinha de trigo, o que a gente pode usar como substituto? Farinha de aveia, se você se dá bem com ela, farinha de linhaça, farinha de arroz, fazer um mix de farinha sem glúten, que vai ali polvilho, farinha de arroz, fécula de batata. A gente pode adicionar fibras também nessa farinha, como psyllium, farinha de linhaça, chia. A gente pode fazer uso das sementes também, então semente de gergelim, semente de abóbora, semente de girassol. A gente tem as oleaginosas, então as amêndoas, as castanhas, que também podem se tornar farinha e a gente utilizar essas farinhas no preparo de tortas, de pães. E no lugar do leite de vaca, a gente pode fazer uso das bebidas vegetais, então usar ali um leite de coco, um leite de amêndoa. Geralmente é algo bem recomendado e que a gente vai falar sobre isso quando a gente for falar sobre dieta para modulação intestinal, que é importante fazer essa troca. Então, se você não quer abrir mão de tomar ali um café com leite, você pode substituir por um leite que vai ser mais adequado para você. E aí, quanto ao número de refeições, isso pode mudar um pouquinho de pessoa para pessoa. Mas o que eu acho ideal, assim, você fazer um café da manhã, você fazer o seu almoço, que pode ser ali naquele horário próximo da 1 hora, se você conseguir. Você pode fazer um lanchinho ali no meio da tarde, talvez ali por umas 4 horas, e depois fazer o seu jantar ali próximo das 7 horas. Seria, né, uma estratégia interessante. Tem pessoas que gostam de só fazer café, almoço e jantar, também acaba sendo interessante. Então é importante que a hora de comer você cuide do seu processo de mastigação, evitar líquido e tudo mais, priorize esses alimentos naturais, porque você vai ver que você não vai ficar com fome toda hora, porque quando você escolhe os alimentos corretos, você nutre o teu corpo de forma adequada e isso traz um equilíbrio na síntese de hormônios, da fome, da saciedade, tudo fica mais em paz. E aí agora eu quero que você me conte aqui nos comentários, como que você acha que está a qualidade geral da sua alimentação? Como é que você avalia ela? Você acha que tá boa? Tá ruim? Pode melhorar? Tendo consciência desses pontos, o que você acha que precisa melhorar? Qual é a ação que você vai começar a colocar em prática a partir de agora para melhorar então a qualidade da sua alimentação?